Prezados ouvintes, bom dia. Vamos começar com uma oração a Nossa Senhora para abençoar a nós que fazemos o programa e a todos que nos estão ouvindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós e pelo Brasil. São Rafael Arcanjo, arcanjo protetor do Brasil, protegei a nossa pátria. São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, rogai por nós. Hoje vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Em vez de nos aprofundarmos no conhecimento de uma determinada aparição mariana específica, vamos fazer uma espécie de panorama geral dessas aparições, em que, como estamos vendo desde o início, Nossa Senhora percorre o mundo sempre como auxiliadora dos cristãos, sempre onde se faz necessária a sua presença pela urgência do problema a ser enfrentado pela cristandade ou por um grupo cristão em particular. Ela sempre aflita nos prevenindo, nos orientando sobre a maneira de sermos agradáveis a Deus e cumprir o nosso testemunho cristão neste mundo tão hostil. Nossa Senhora Aparecida, na verdade, como todos sabem, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Conceição, que foi encontrada por uns pescadores no Rio Paraíba. Pois bem, alguns poderiam pensar, mas no México houve aparição mariana, em La Salette houve aparição mariana, na França houve várias aparições marianas, além dessa que eu citei. Na Itália houve várias aparições marianas, e nós temos apenas uma imagem. Sim, mas é preciso lembrar que Nossa Senhora pode se manifestar através da sua ação, através das suas maravilhas, através das suas bênçãos, de suas graças. Não é necessário que ela se manifeste diretamente a alguém. Só para lembrar a vocês que muitas das invocações mais veneradas a Nossa Senhora decorrem não propriamente de visões ou aparições marianas, mas de imagens às quais, como acontece aqui conosco em Aparecida, a Virgem quis ligar os seus benefícios, as suas bênçãos e tudo aquilo que leva as pessoas a Deus. Vamos citar alguns exemplos. Nós temos Nossa Senhora das Candeias. Em 494, o Papa Gelásio institui o solene cortejo noturno com velas acesas para brilhantar a festa da purificação de Maria, que era celebrada, e ainda, no dia 2 de fevereiro. Em Portugal, essa devoção se ligou a uma imagem do século XIII, trazida para a Bahia de Todos os Santos pelos colonizadores portugueses. Na Ilha Madre de Deus, depois de prodígios sem conta, a festa das Candeias dominou também o Brasil. Nós temos uma outra narrativa muito interessante a respeito de um ícone, uma pintura de Nossa Senhora, que é chamada de Aquiropita. Vamos explicar o que isso significa. Em Rossano vivia Santo Efrem, um monge eremita e grande devoto de Maria. Certo dia, o capitão Maurício Tibério foi obrigado por um grande vendaval a atracar seu barco naquela aldeia, e Efrem lhe pede a construção de uma capela. Tornando-se imperador, Maurício construiu o templo. Numa noite, uma senhora jovem, toda cheia de luz, aparece no templo e pede que todos se retirem. Na manhã seguinte, todos contemplaram o lindo quadro que a Virgem havia pintado ou feito pintar naquela noite e clamavam Aquiropita,
que significa pintura divina. Imigrantes italianos trouxeram essa devoção para São Paulo, onde os missionários da Divina Providência dedicaram uma igreja a Nossa Senhora Aquiropita, ou seja, de uma pintura divina. Então trata-se aqui também de uma pintura. Na França, na cidade de Boulogne, no ano 636 da nossa era, um dia um barco vazio e sem leme chegou a uma praia. Trazia apenas uma estátua da Virgem Maria com o menino Jesus. Surgiu um grupo de curiosos. A Virgem lhes apareceu e disse que tinha escolhido aquela cidade para dispensar suas graças. O povo construiu uma igreja e começaram as peregrinações. A imagem milagrosa foi destruída durante a Revolução Francesa. Somente uma mão se salvou e ainda hoje é exposta à veneração dos fiéis. Em 1886, construiu-se uma nova igreja onde foi colocada uma cópia da antiga imagem e é venerada com o título de Estrela do Mar. Aqui também a veneração à Nossa Senhora está ligada, portanto, a uma imagem, a uma pequena estátua. Também na Espanha, no século IX da nossa era, século IX depois de Cristo, uma imagem da Virgem foi levada para Barcelona nos primeiros tempos do cristianismo. Na época da invasão árabe, no século VIII, os cristãos esconderam a preciosa imagem no Montserrat. 2 séculos depois, um grupo de estrelas muito brilhantes começou a aparecer na montanha. O prefeito de Barcelona reencontrou então a imagem sagrada que começou a fazer milagres. Os monges beneditinos trouxeram o culto para a cidade de Santos. Em 1954, a Câmara Municipal declarou Nossa Senhora de Montserrat padroeira de Santos. Então vejam vocês também, temos um caso de um culto ligado a uma imagem através da qual Nossa Senhora distribuiu as suas graças, os seus benefícios, inclusive as curas físicas. Outro caso interessante do ano 983. Olha bem, não é 1983, não. 983. Os árabes que invadiram a Península Ibérica, Portugal, Espanha, atacaram em 983 um convento de monjas beneditinas, que foram levadas para o cativeiro. Algumas religiosas que conseguiram escapar esconderam numa gruta ou lapa escura uma pequena imagem de Nossa Senhora. Muitos séculos depois, em 1498, uma menina que era muda de nascença, chamada Joana, encontrou a imagem e a escondeu na cesta que trazia o pão e as maçarocas que fiava. Julgando ter achado uma boneca, com ela brincava, vestindo-a e cobrindo-a de folhas silvestres. A mãe, irritada, lançou a imagem no fogo. A menina, enquanto salvava a imagem do fogo, recuperou a fala. Diante dos sucessivos milagres, foi construído o templo que divulgou a devoção. De Portugal, o culto a Nossa Senhora da Lapa passou para o Brasil. Nós temos o convento de Nossa Senhora da Lapa, em Salvador, que assistiu às lutas pela independência do Brasil, em 1823, e as 2 igrejas do Rio de Janeiro, a Lapa do Desterro e a Lapa dos Mascates. Bom, temos ainda a história de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é interessante aqui, porque Boa Viagem é a padroeira de Belo Horizonte, padroeira da nossa arquidiocese. A história é também interessante. Em 1618, vejam bem, mais ou menos um século depois do descobrimento do Brasil, assim como os espanhóis tinham a sua Senhora de Buenos Aires, os portugueses construíram o primeiro templo em 1618 para dedicar a Nossa Senhora da Boa Viagem, que seria uma espécie de Nossa Senhora dos Navegantes. Esse culto passou pelas praias de Salvador e da Guanabara, no Rio de Janeiro. Era comum os marinheiros portugueses colocarem na proa dos seus navios a imagem da sua padroeira. Assim, o navio da Marinha Real Portuguesa, após difícil viagem marítima,
aportou no Rio de Janeiro em 1709, com a sua padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem. Seu comandante internou-se depois no sertão dos Cataguás, com alguns companheiros à procura de ouro, levando a imagem consigo. Tendo adquirido terras, construiu um curral e uma ermida que se converteram num pequeno povoado. Assim, o Curral del Rei se transformou em Belo Horizonte e a Senhora da Boa Viagem em sua padroeira. Aqui também temos o culto ligado a uma imagem, como é o caso de Nossa Senhora Aparecida. E temos também na Argentina a Nossa Senhora de Luján. Luján, que é atualmente um dos santuários mais visitados do mundo. A devoção à Virgem de Luján começou em 1632. Um português pediu a um amigo escultor que lhe fizesse uma imagem da Virgem Maria. Quando pronta, ele a levou num carro de boi para a sua fazenda. Ao chegar em Luján, os bois empacaram e não houve jeito de fazê-los prosseguir. Diante do acontecido, a imagem ficou na casa de um agricultor. Durante 40 anos, um escravo negro cuidou da imagem. Recitando o rosário, sempre aparecia mais gente. Um dia, um padre doente ficou milagrosamente curado e decidiu ficar para atender os peregrinos que vinham sempre mais numerosos. Em 1763, construiu-se uma grande igreja e hoje, Luján é um centro mariano que atrai multidões. Assim como em muitos lugares do mundo, as maravilhas de Nossa Senhora estão ligadas a uma imagem ou a um ícone, uma pintura religiosa, assim também nós hoje ouvimos frequentemente narrações de momentos em que imagens de Nossa Senhora choram. Já falamos diversas vezes aqui no programa, né? Ela chorou em Akita, no Japão, chorou em La Salette. A Rosa Mística, muitas vezes nas reuniões, nos cenáculos de oração, chora, às vezes lágrimas de sangue, às vezes lágrimas comuns. Mas também essas lágrimas de Nossa Senhora são bem antigas. Esse fenômeno não é de hoje. Nossa Senhora sempre teve motivos para chorar por seus filhos. Veja bem, em 1615, em Endingen, na Alemanha, uma imagem de Nossa Senhora foi vista vertendo lágrimas por 5 horas seguidas. Ela vinha anunciar aquela que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, entre católicos e protestantes, que instalou no mundo a política calvinista. Já tinha havido, então, outros choros de Maria anteriormente. Em 1603, a pequena imagem da Virgem de Scherpenheuvel, na Bélgica, vertia lágrimas de sangue. Na Alemanha, em Salem, uma imagem da Virgem, com o mesmo nome, Virgem de Salem, chorou em 1608, voltando a chorar em 1697 e em 1804. Em 1670, um soldado fanático, enquanto o povo rezava, entrou na igreja em Klokloasko, Hungria, e arremessou a lança contra a imagem da Virgem. Esta logo começou a chorar lágrimas de sangue. Em 1708, em Tirnau, Eslováquia, durante a peste que graçou, um ícone de Maria começou a suar e a verter lágrimas. Em 1808, Napoleão prendeu o Papa Pio VII. As imagens da Virgem começam a mover os olhos em toda a Europa. Então, esses fenômenos são antigos e nos mostram, a nós cristãos, que a Nossa Senhora está sempre vigiando por nós. E quando há perigo à vista, ela nos adverte antecipadamente, como é o caso, por exemplo, de pestes ou de guerras. Ela chora por nós porque a humanidade sempre prefere a estrada larga, o caminho largo de Satanás, àquele mais íngreme que sobe para o céu. Bom, vamos continuar hoje fazendo assim uma panorâmica de muitas outras revelações de Nossa Senhora. Algumas nós já estudamos aqui, vamos apenas citar. Outras
merece uma citação um pouco mais extensa, porque ainda não abordamos. Por exemplo, em 1830, todos conhecem a aparição de Nossa Senhora das Graças à irmã Catarina Labouré, né? Nessa ocasião, ela pediu que se fizesse uma medalha que deveria ser trazida no pescoço e com a jaculatória, né? A prece pequena, por ela ensinada. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Houve uma aparição em 1842, na Itália, a um judeu convertido e ficou sendo chamada de Nossa Senhora do Sion. O judeu Alfonso Maria Ratisbonne odiava os cristãos. Ele era judeu, achava que os cristãos eram hereges, evidentemente. Em 20 de janeiro de 1842, Nossa Senhora lhe apareceu. Ele conta: enquanto caminhava pela igreja de Santo Andrea delle Frate, em Roma, à espera de um amigo, fiquei perturbado. Levantei os olhos e vi sobre o altar, em pé, viva e majestosa, envolta em luz, belíssima e cheia de misericórdia, a bela Mãe de Deus. Caí de joelhos, fixei então o olhar sobre suas mãos e vi nelas a expressão do perdão e da misericórdia. Entendi tudo num instante. Ratisbonne então recebeu o batismo 10 dias depois e mais tarde se tornou sacerdote e se dedicou à conversão dos judeus. Deixou o seu segredo. Vamos ver que segredo era esse desse judeu convertido? Eu conto tudo para a Virgem, tudo que me atormenta, e depois deixo ela agir. Então é um abandono confiante nas mãos de Deus, né? Todo problema, toda missão, todo trabalho, toda contrariedade, toda alegria que ele tem, ele conta para a Virgem e deixa nas mãos dela. Faz a parte dele como bom cristão, dando o seu testemunho, e deixa que ela passe na frente, como nós falamos hoje, né? Em La Salette, em 1846, Nossa Senhora apareceu. Já estudamos aqui profundamente essa mensagem de La Salette. Poderíamos citar também Nossa Senhora de Lourdes, que também estudamos profundamente. Digamos assim, a mensagem principal de Lourdes pode ser resumida da seguinte forma: rezem o rosário, façam penitência pela conversão dos pecadores e venham aqui em procissão. Na última aparição, ela disse o seu nome: eu sou a Imaculada Conceição. Então, até hoje, as pessoas vão lá em peregrinação, fazem a procissão e rezam o rosário diariamente. Uma aparição pouco conhecida aconteceu na França em 1871, na localidade de Pontmain. Em 1870, a França estava em guerra contra a Prússia, a Alemanha. E em janeiro de 1871, o povo via o exército inimigo se aproximar sempre mais. Era frio e a neve caía. Eugênio Berbedet, menino de 13 anos, olhava para o céu quando, sobre a casa vizinha, viu a Virgem Maria. Tinha as mãos abertas em atitude de acolhimento. A aparição durou 3 horas e apareceu uma inscrição que dizia: rezai, meus filhos, Deus vos atenderá. Na mesma hora, na igreja de Nossa Senhora da Esperança, os cristãos pediam a Deus e à Virgem proteção. Naquela mesma noite, o exército prussiano inexplicavelmente se retirou. Atualmente, Pontmain é um santuário que atrai muitos devotos. O lugar se transformou num centro de encontros marianos ecumênicos. Podemos citar outras aparições ainda, né? De Fátima, que já abordamos e voltaremos a abordar na frente sobre a questão do terceiro segredo. Mas uma que muitas vezes é citada e poucas pessoas conhecem, aconteceu na Bélgica. Aliás, a Bélgica teve várias aparições marianas, né? Em 1932, Nossa Senhora apareceu 33 vezes a 5 meninos numa gruta da Bélgica.
O mais velho tinha 15 anos e o mais novo, 9. Ela vinha preparar o país católico para a invasão nazista, que se deu em 1939. Ela prometeu a conversão dos pecadores e pediu que se rezasse e que o povo fosse àquele lugar em peregrinação. Quando abria os braços, aparecia no peito um coração que brilhava. O vidente perguntou quem era ela. Ela respondeu: eu sou a Virgem Imaculada. Essa então foi a aparição de Bourrin, na Bélgica. Em Banneux, também na Bélgica, no ano seguinte, apareceu uma virgem que se denominou Virgem dos Pobres. Banneux é das terras mais infecundas da Europa. Lá vive pouca gente, todos pobres, por causa das terras que produzem mal. Aí residia Mariette Becot, de 12 anos. O pai era um socialista agnóstico, ou seja, sem fé, né? Não acreditava nem deixava de acreditar. Achava que simplesmente não temos elementos para tomar uma posição diante da existência de Deus. Mariette era a filha mais velha que ajudava a cuidar dos 6 irmãos. No dia 15 de janeiro de 1933, às 19 horas, aguardava a volta do irmão Julien, de 10 anos. Era frio e, olhando através dos vidros da janela, ela viu uma linda senhora luminosa, em pé e imóvel. Ela trazia o rosário no braço direito e uma rosa de ouro sobre o pé descalço. Mariette lhe pergunta: quem sois? E ela responde: eu sou a Virgem dos Pobres. Venho para aliviar o sofrimento, rezem muito. Depois abençoa Mariette dizendo adeus. Enquanto se afasta, a menina chora. Entendeu que não mais haveria. Vejam bem, nesse caso aí, Nossa Senhora estava já prevenindo a pobreza que se seguiria à Segunda Guerra Mundial, né? Um caso, previne contra a invasão nazista, pede proteção. No outro caso, ela já se preocupa com a situação miserável que muitas pessoas iriam ficar devido às consequências da guerra. Na Hungria, em Kecskemét, em 1936, Nossa Senhora apareceu para uma religiosa, Maria Natalina Kovácsis, que tinha 13 anos. Nossa Senhora a visitou estando sentada num degrau da escada. Ela mesma conta: no verão, ao anoitecer, estava sentada na escada. Contemplava o céu maravilhoso e voava com a minha imaginação naquela direção. De repente, o portão se abriu e uma senhora entrou. Era bela, uma alegria interior emanava do seu rosto e, sorrindo, ela disse: talvez serei acolhida nesta casa? Posso ficar por uma noite só para dormir sentada numa cadeira? A senhora sentou-se e começou a falar do céu. Tudo o que me contou era tão maravilhoso que não podia absolutamente pensar em dormir. Pediu então que eu a acompanhasse à igreja, quando comungou. Foi difícil separar-me dela. A maior surpresa, no entanto, veio quando, retornando à igreja, o padre me perguntou quem era ela. Depois me disse: creio que não era uma criatura terrena. Com 17 anos, Maria Natalina se tornou religiosa. Um dia Jesus lhe apareceu e disse: tu serás, por meio do amor e do sofrimento, um objeto de expiação pelos sacerdotes, os pecadores e as pobres almas do purgatório. Eu desejo que minha mãe seja festejada como Rainha do Mundo. Por falar em Rainha do Mundo, nós temos uma outra aparição, desta vez na Holanda. Vejam bem, estamos nos Países Baixos, né? Bélgica, falamos, demos um pulinho até a Hungria e agora voltamos para a Holanda, que é vizinha da Bélgica. Em Amsterdã, em 1945, quando acabava a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora apareceu a Ida Perderman, de 1945 a 1958, mostrando seu desejo de que seja definido o dogma mariano de corredentora, medianeira
e advogada dos cristãos. Nós estamos vendo, né, gente, com tanta aparição mariana em todos os séculos, e especialmente nos nossos últimos séculos, tão ateus, tão agressivos com relação à religião, tão laicistas, tão pecadores, digamos assim. Ela é sempre a nossa advogada. Fala do poder do rosário. Diz que todos devem se unir ao redor de uma única cruz e que o mundo não será salvo pela força, mas através do Espírito. Em 1997, realizou-se em Amsterdã o primeiro encontro de oração com a participação de 5.000 pessoas vindas de 40 países diferentes, incluindo irmãos de outras confissões. Na mensagem de Amsterdã, foi anunciada uma grande crise de fé de toda a igreja, causada pelo secularismo. Vejam bem, Nossa Senhora já prevenia, já avisava, como avisou antes em La Salette e em outros lugares, né? Preveniu aí em 1945, o fim da Segunda Guerra, quando a gente poderia imaginar que com tanto sofrimento as pessoas percebessem um pouco a inanidade desta vida quando não está cheia de significado pelo amor a Deus, pelo nosso destino eterno. Então, essa vaidade, essa contínua e renovada esperança de construir e reconstruir o mundo pelos meios humanos, pelas forças humanas, nós sempre caímos em Babéis, né? Em Torres de Babel. Mas é difícil aprender. Bom, isso aconteceu, essa grande crise de fé, aconteceu exatamente quando a Holanda mandava para o terceiro mundo um grande número de missionários. Eu, desde a minha infância, convivi aqui no Brasil com muitos missionários holandeses. Nossa Senhora preveniu ali na Holanda que viria uma crise de fé. Ela não foi ouvida. O pessoal na Holanda, os bispos, intelectuais, né, teólogos, etc., acharam que tinham caminhos melhores do que esses simples meios indicados por Nossa Senhora. Resultado, a Holanda hoje é uma terra de laicistas, uma terra de agnósticos, uma terra em que o cristianismo está quase desaparecendo. E ela que mandava tantos missionários para o mundo, hoje precisa desesperadamente de missionários para manter viva uma pequena chama de cristianismo nesse país. Em Marienfried, Alemanha, em 1946, também logo depois da Segunda Guerra Mundial, Maria apareceu como medianeira de todas as graças. Ela apareceu a Bárbara Ruas como medianeira de todas as graças e pediu que os homens tivessem confiança no seu imaculado coração e que expiassem pecados através da oração do rosário. Vejam bem, gente, Nossa Senhora quase que toca as notas de um samba só, né? Podemos dizer assim. É oração, e nessas orações privilegiarmos o rosário, o Santo Rosário, e sacrifícios pela nossa salvação, pela salvação do mundo e pela salvação dos pecadores. Nós estamos aqui nessas marés quase atômicas, né? Forças laicistas, forças persecutórias, forças dos grandes deste mundo, da elite mundial, que querem nos oprimir cada vez mais. Vagamos daqui, somos levados de um lado para outro por essas marés de notícias infaustas, muitas vezes. E Nossa Senhora repete, o remédio é um só. Não vem de novas ideias teológicas, não vem de novas pastorais. Não é que isso não seja, não tenha a sua importância, o seu lugar, mas não é o essencial. O essencial é o testemunho cristão, o essencial é a vida cristã, o essencial é a oração, a confiança em Deus e a confiança em nossa mãe. Ela deixou a seguinte mensagem nesse lugar: eu sou a grande medianeira das graças. Do mesmo modo que o mundo não pode encontrar a misericórdia junto ao Pai, a não ser pelo sacrifício do seu Filho Jesus, assim vós não podeis ser ouvidos pelo meu Filho, a não ser através de minha intercessão. Cristo é pouco conhecido, porque eu não sou suficientemente conhecida. Carregarei os meus filhos de cruzes pesadas, porque eu os amo no meu Filho imolado. Peço-os estejais prontos a carregar a cruz, a fim de que venha logo a paz. Parece que poucas pessoas estiveram prontas a carregar a cruz e o mundo, em vez de
se aproximar da paz, continua, como diz lá o Evangelho, nas guerras e rumores de guerra, rumores de guerra, rumores de guerra. Apareceu também em 1946, neste mesmo ano, em Montichiari, Fontanelle, a Rosa Mística. Dessa aparição nós falamos pouco tempo atrás. Em 1947, vejam bem, gente, a preocupação de Nossa Senhora logo depois da guerra, porque as lições da guerra deveriam ter sido aprendidas para a conversão do mundo. Mas não. Então, em Tre Fontane, 3 fontes, né? Nossa Senhora apareceu como Virgem da Revelação. Bruno Cornacchiola, é o vidente, vinha de uma família mal constituída. Com 14 anos, ele sai de casa e se torna um fanático anticatólico com o propósito, vejam bem, com o propósito de matar o Papa. No dia 12 de abril de 1947, Bruno e seus 3 filhos vão passar no Parque Tre Fontane, onde São Paulo tinha sido decapitado. Ou melhor, vão passear no parque. De repente, o filho menor, Gianfranco, em busca de uma bola, desaparece. Todos o procuram. Os 2 filhos seguintes, entram numa gruta e vem o irmãozinho ajoelhado e dizendo: "Que bela senhora!" Bruno também entrou na gruta e exclamou: "Valha-nos Deus!" Sente então 2 mãos que lhe tocam os olhos. Quando os abre, vê essa bela senhora. Bruno ouve: "Eu sou a Virgem da Revelação. Tu me perseguiste. Agora basta. As 9 sextas-feiras ao Sagrado Coração que fizeste, forçado pela tua fiel esposa, te salvaram." Vejam bem, gente. Mesmo não querendo, ele acabou fazendo aquela novena ao Sagrado Coração das primeiras sextas-feiras, porque a esposa insistiu muito com ele para que ele fizesse. E ele foi salvo por isso, embora tenha feito a contragosto, para não brigar com a esposa, essa novena das primeiras sextas-feiras. O Papa Pio XII já sabia, através da vidente Luigina Sinapi, que em 1937 participou de uma aparição de Nossa Senhora na mesma gruta. Nessa ocasião, ela lhe disse: "Eu retornarei a esse lugar para converter um homem que lutará contra a igreja e desejará assassinar o Santo Padre." Então vejam bem como Nossa Senhora age protegendo as pessoas, protegendo os cristãos, protegendo as autoridades eclesiásticas, protegendo o Papa. Depois, em 1961, ela apareceu em Garabandal, Nossa Senhora do Carmo em Garabandal. Já falamos sobre essa aparição. Em 1973, Nossa Senhora apareceu em Akita, no Japão, e uma aparição meio dura, que ela nos avisou sobre as coisas que iriam acontecer, e que o padre Malak Martin, que leu a mensagem de Fátima, disse que era um resumo da mensagem de Fátima, a mensagem de Akita. Aquela mensagem que aparentemente não foi totalmente divulgada, a de Fátima, Foi, como nós falamos aqui, foi uma aparição a irmã, Sasagawa Katsuko, ou irmã Inês, uma ex-catequista que deixara o trabalho por ter ficado surda de um ouvido. Bom, a grande mensagem de Nossa Senhora é a seguinte: "Minha filha, tu foste coerente na fé. O teu ouvido será curado." Ela tinha ficado surda, "Sê paciente, sacrifica-te e expia pelos pecados do mundo. Eu solicito gente que console o Pai Celeste para conter a sua cólera. Se os homens não se converterem, o Pai Celeste deixará cair sobre a humanidade inteira um grande castigo. Será uma punição terrível que nunca se viu igual. O fogo cairá do céu e grande parte da humanidade desaparecerá. Os sofrimentos daqueles que permanecerem com vida serão tantos que terão inveja dos que morreram. A ação do demônio penetrou até no interior da igreja, e os cardeais se lançam contra cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me honram serão desprezados, combatidos pelos seus próprios irmãos. O altar e a igreja serão saqueados. A igreja se encherá de pessoas comprometidas com o mundo." Essa é a dura mensagem, e cabe depois disso perguntar: os homens se converteram?
Vamos falar também da aparição a Betânia, em Betânia, aliás, a Maria Esperança Medrano de Bianchini, na Venezuela, em 1976. A Virgem pediu nessa ocasião: vivam a fé cristã, meditem os ensinamentos da Escritura, armem-se como irmãos, rezem muito pelos sacerdotes, tenham mais devoção à Eucaristia, orem mais e façam penitência. Como vocês estão vendo, nós sabemos quase de cor e salteado as mensagens que Nossa Senhora dá infalivelmente. E quando nós olhamos para a nossa igreja, nós pedimos esses apelos tão numerosos, tão universais, tão constantes, tão insistentes de Nossa Mãe do Céu, têm sido escutados pela igreja, pelos nossos sacerdotes, pelas nossas autoridades eclesiásticas. Elas têm difundido esse programa de salvação que a Virgem nos dá gratuitamente, levada pelo seu imenso amor misericordioso? Ou têm os seus próprios planos? Vamos pedir por nós cristãos para que sejamos fiéis no testemunho, fiéis na nossa doutrina recebida da tradição, fiéis ao nosso culto e que nós possamos dar o exemplo ao mundo e converter o mundo. Assim seja.